Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria. Sabe que existe a ciência da mente? Sabe como se forma um cientista, pesquisador? Vem comigo nesse vídeo, vamos lá, vamos descobrir isso hoje com essa data que tem tão maravilhosa, né, em termos, mas foi um desafio para nós, o Sistema Grisa, que foi o dia que, há 5 anos atrás, nosso mestre Pedro Antônio Grisa foi para o Reino Invisível. Sou Luiz Renato Tessato, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo sempre essas informações para que a gente possa estar cada vez melhor e cada vez de bem com a vida. Então, como eu falei, nosso cientista Pedro Antônio Grisa, há 5 anos atrás, exatamente, em 2017, nesse dia de 9 de junho, ele deixou o reino visível para viver no reino invisível. Porque a gente sabe, já com as pesquisas da ciência da mente, que a vida não é limitada, ela não acaba, não é limite da matéria. Vamos à ciência cartesiana estudar, vão atrás estudar, parem de ficar limitados olhando só a matéria. Vamos entender, abre essa possibilidade, vai abrir para a metafísica, vai abrir para a filosofia, que vocês vão entender. Então, Pedro Antônio Grisa, estaria esse ano em 28, eu vou ler alguns dados, que tem muitas datas, 28 de abril, de 1941, ele veio ao mundo através da mãe dele, que era filha de mãe solteira, como ele diz, neto também de um vô que foi assassino, que teve uma morte, numa briga. Então ele vem já de uma história sofrida, de uma mãe que aos 6 anos ficou órfã de pai e mãe. Então Grisa vem gerado numa história muito sofrida. E ele queria, como que surge a ciência? A ciência surge através de querer saber como funciona. Então ele queria saber como funcionava. Por que daquela tristeza, aquela angústia? Tanto que lá no seminário, já em 63, quando ele estava, e eu tinha nascido em 62, nós temos 20 anos, 19 anos de diferença, ele estava já fazendo essas pesquisas em relação à felicidade. Que é o que a gente sempre busca, como ser feliz. Então, todas essas programações que ele trouxe da história, vovó, da mãe, dele gerado, depois de vários natimórios e abortos que a mãe teve, ele tinha aquela questão de saber o porquê da crise existencial que ele tinha. Ele vivia os conflitos. Tanto que o primeiro livro que ele escreveu, foi um grande poeta também, foi esse, Interrogação Vital, que escreveu em 1967, quando estava lá com 5 anos. E em 2007, ele reescreve, 2007, 40 anos depois, fazendo análise daquele Grisa que era depressivo, que foi uma das primeiras obras que ele escreveu, um grande cientista. E lembrar, gente, que as primeiras obras até ele enxergava, depois ele não enxergava, ele ficou cego totalmente. Depois ele escreveu um segundo livro, que está aqui, qual era o tema, que foi primeiro em 67, depois em 1972, Eu e Tu a Caminho, Nós Vida, que ele reescreveu depois, em 2014, com o tema Paixão que se faz amor, que é um livro de dedicação à amada dele, a Terezinha, a esposa. Então, um poeta que escreveu um livro depressivo, depois um livro de paixão, vivia nesse auge das buscas, E a partir disso, em 1984, ele vai estruturar o IPAP, o Sistema Grisa, Instituto para a Psicologia Potencial Psíquica, e lança o seu livro, em 83, Liberte Seu Poder Extra, que é um livro que, quando ele foi embora, já estava na 15ª, é um best-seller brasileiro, já com mais de 65 mil livros vendidos, muito mais. Então, ele foi um pesquisador ajudando a entender. E nesse momento que ele está lançando o Poder Extra, eu estava indo para o seminário, porque foi em 1982 que eu tomei a decisão de ir para o seminário. Em 1983 nasce esse sistema Grisa e o universo do Poder Extra. E uma coisa mais interessante hoje, que é como a paranormalidade funciona. Porque o Grisa é taurino, ele nasceu em 28 de abril, nasci 3 de maio, nós somos taurinos. E o Grisa, em 82, quando eu estava lá fazendo esses trabalhos, nasce quem? No dia 9 de junho, a senhorita Fernanda Lima, que é hoje a minha sócia, que me ajuda nos trabalhos, que ajudou na elaboração do meu primeiro e-book, que nasceu em exatamente 9 de junho de 1982, está completando hoje 4.0. Olha como a sintonia, E a Fernanda é uma pessoa, já falei para ela, parece que você está com Grisa ali, ela fala coisas assim, muitas vezes eu nem falar para ela, a gente conversar,
Ela traz informações, como se ela tivesse uma sintonia com o Grisa. Então, nada acontece por acaso. Né? Eu, hoje, aos 60 anos, lançando o primeiro livro, e a gente, nesses 5 anos de ausência do nosso mestre física, mas ele está aí presente com a gente. Em 1987, ele lança o livro A Cura pela Imposição das Mãos, com o Frei Ugolino Bach, também é um livro que já vendeu mais de 65 mil, né? Também um best-seller, que o Frei Ugolino era um frei que curava, ele foi escrever. Depois, em 1990, ele lança Paranormalidade e Potencial Mental, né? Esse é o nosso, que já está de garrinha, tanto que a gente lê e relê. E para ajudar a entender a paranormalidade de uma forma mais ampla. Então, era o cientista querendo saber como que faz, por que é assim, por que existe essa situação, que muitas vezes é negada pelas pessoas, pela religião, pela ciência tradicional, pelos mitos. Mas ele foi desmistificado. Aí depois, logo em seguida, em 1992, ele lança o livro O Jogo, a Estrutura das Personalidades. Esse é o nosso primeiro que a gente comprou, a capinha, que depois virou essa capa. É o Jogo, a Estrutura. Nós compramos esse na 5ª edição, né? E aí ele já estava, quando o Grisa foi embora, na 8ª edição. Onde aqui ele vai colocar todas essas pesquisas, desde a fecundação do ser humano, processo de gestação. Então, é um cientista que foi pesquisar. E o livro fundamental, esse livro aqui, O Jogo e a Estrutura das Personalidades, onde ele foi, a partir das pesquisas de Thomas Werner, da irmã Maria Luísa Zanqueta, né, que já estavam começando as pesquisas sobre vida intrauterina, ele foi dar um salto de qualidade. E conseguiu colocar pesquisas, fazer coisas que ninguém até hoje no planeta eu vi escrever sobre isso. Né? Depois ele lança O Poder da Fé, 1996, e A Paranormalidade, que era a história dos freis, tinha essa capinha, a gente comprou também a 4ª edição, depois aqui já estava na 7ª edição, o nosso livro, né? Então é o mesmo, só que muda a capa, onde ele foi analisar como que funciona esse poder da fé e a paranormalidade, a partir da história do Frei Ugolino, né, que é aquele do livro Cura pela Imposição das Mãos, trazendo a forma clara, né, a fé e a paranormalidade. Depois ele lança, em 1990, em 2006, o Saindo do Armário, Compreendendo a Homossexualidade. Né? Só que o Geninho que ajudava ele, um homossexual, falou, não precisa, já saímos do armário. Aí ele mudou a capa, colocou só Compreendendo a Homossexualidade e a Sexualidade, onde ele traz também pesquisas fantásticas sobre essa questão da sexualidade. Por que hoje tanta homossexualidade? Porque o ser humano hoje está vivendo esses anjos que estão vindo, como ele dizia, os homossexuais são anjos que vieram ajudar a mudança do heterossexual que está atrapalhado, que está precisando fazer mudanças. Depois ele lança, né, o Eu Sou Paranormal, em 2009, né, que é um livro assim, de uma forma prática, com muitos exercícios, e tem um teste de paranormalidade para ver se realmente você tem ou não, e qual grau você tem. Depois ele lança o livro Hipnose Humano Pangrisiana, em 2013, que é um livro assim, fantástico, onde aqui a gente trabalha as técnicas que a gente usa em nossa terapia, né? Da fazer a regressão de memória das pessoas para compreender. O humano pangrisiano que está fazendo um novo ser humano. Depois, em 2014, ele lança O Criador Centro e a Nova Espiritualidade. Um livro fantástico que vai ser entendido ainda em gerações para frente, onde ele traz toda uma reflexão sobre a questão dessa essência do ser, da vida. E por último, em 2017, a Coelhinha Campeã, Coelhinha Pipoca, a Coelhinha Campeã, que ele escreve já no começo do ano, lança, e depois em junho ele foi para o Reino Invisível, né? E está lá hoje, com certeza, colaborando para essa evolução. Ainda tem o Companheirismo Mental, que é um livro de bolso, né? Que não está aqui, acho que está na Sala da Cidade, eu estou sem ele. E tem vários outros livros que ele escreveu, que ele fazia enredo de escola de samba, ele fazia muitas outras coisas, né? E deixou um legado para a humanidade. Então, o sistema, além dos CDs, né, ele produziu vários CDs, como Peso Ideal, Libertância da Depressão, que era CDs de relaxamento, de reflexão, Livro da Culpa Sou Melhor, Doença Não Existe, né, que é a gente entender, Pense Bem, Viva Melhor, né, a Sexualidade em Harmonia, vários outros, Meditação e Relax. Então, ele foi um grande cientista, pesquisador, que usava o poder da mente. Então, isso que é o cientista, é aquele que quer saber como funciona, é aquele que vai em busca de ir atrás, de resolver e dar resposta para os questionamentos do ser humano. Isso é ciência, isso é a parapsicologia, o sistema Grisa, ciência, né, que estava lá, em 84 montou o IPAP, em 1995 ele abriu a primeira turma de formação, em 1999 defendeu uma tese, o Grisa, de doutorado,
lá na Universidade do Homem Livre de Paris, né, do Homem lá de Paris, com o tema, né, a sobrevivência e a personalidade. Então ele é doutor em psicologia também. E o criador do IPAP Sistema Grisa, né, o formador, idealizador do Sistema Grisa. Depois, em 99, ele monta a turma de curso aqui em Volta Redonda, né, onde formou a primeira turma, eu sou da segunda turma. Depois, em 2002, a turma lá em Curitiba, o curso em Curitiba, depois monta no Espírito Santo, depois montou em Minas Gerais e hoje com o IPAP também em São Paulo, né? Então, que está lá com o Etelvino, que foi um colega seminário. Então, olha como se desenvolve a ciência, olha como a mente é fantástica. Então, entender isso é ciência. Então, por isso que eu quero trazer essa homenagem hoje ao grande mestre cientista, que quando foi, né, para o Reino Invisível, 9 de junho, apareceu uma borboleta que está aqui, ó, no bolso da minha camisa. Eu pus a foto dessa borboleta. Ela apareceu e ficou o tempo todo que ele estava sendo velado, depois sumiu e foi embora. Lá no terraço da casa dele em Florianópolis, né? Então, ele falava que quando ele fosse embora, ele viria na forma de borboleta. E olha o que a minha, né, sócia Fernanda Lima colocou, a capa do livro, ela criou e ela fez surpresa para mim. Eu não sabia a capa, a gente não conversou sobre a capa do Depressão e Libertação. E o que ela coloca lá na capa? Uma borboleta. E ela não sabia dessa história da borboleta. Né? Então, assim, olha como a sintonia, olha como a telepatia funciona, olha como a paranormalidade funciona. Então, vamos, né, aprender a entender que ciência não é só essa da matéria da droga do remédio, não. A ciência é muito mais ampla, do Marcos Pontes, a ciência daquele menino Nicoleles, de tantos outros cientistas que fazem, de tantos jovens, de nós, a ciência também. Então, a ciência é muito ampla. Então, precisamos respeitar a ciência, sim, mas entender qual ciência é verdadeira, é falsa, ela está presa em quais conceitos? Ela está presa a algum laboratório, presa a algum instituto, a algum vício? Então vamos fazer isso em homenagem ao nosso mestre Pedro Antônio Gris, né? Que só foi para o reino invisível, só mudou a forma de viver. Deixou de viver o corpo físico e foi viver numa dimensão, né, no reino invisível, nesse universo imenso. Então, fazer ciência é fazer o que o nosso mestre Pedro Antônio Gris fez, que foi um grande formador, né? Eu tenho grata satisfação de ter convivido com ele. Como ele tinha limitação visual, eu e Rose, a gente, minha esposa, amada, a gente buscava ele no Rio, trazia ele para cá, então a gente vinha conversando, conversava no aeroporto, no carro, consegui beber da fonte de um cientista, né? Tive uma grata satisfação. E hoje, continuando com o Instituto de Bem com a Vida, a levar a parapsicologia Sistema Grisa, que é meu objetivo hoje, com a Fernanda, minha sócia, me ajudando. Então a gente tem que entender toda essa dimensão, né? E ver que a gente nada é por acaso. Né? Então, parabéns, Fernando, por seus 40 anos, né? E ao nosso mestre Pedro Antônio Gris, que deixou esse legado de mais de 25 livros escritos na sua vida, e mais, ele falava que tinha mais de 25 livros na mente para escrever ainda quando ele foi embora. Ele falava para mim vários que ele tinha para escrever. Comecei agora, então sei que eu vou conseguir produzir. E sempre peço ajuda, sintonia para que ele, né, ilumine a gente e consiga fazer com que o Sistema Grisa cresça, desenvolva e leve essa boa nova, leve essa oportunidade do ser humano mudar, se transformar no Homo sapiens pan-grisianos. Então, essa é a homenagem que eu quero deixar hoje, no dia 9 de junho de 2022. Vamos acreditar, vamos confiar, como o nosso mestre Pedro Antônio Grisa, doutor em psicologia e mestre na parapsicologia, fez, científica do Sistema Grisa. Esse é o legado dele. Vamos colocar em prática e vamos desenvolver, aplicar o conhecimento que ele deixou em nossa vida. Grandes seres humanos de luz, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria.